Bom dia, minha gente, bem-vinda a esse devocional chamado O que foi o espinho na carne de Paulo. Você sabia que a Bíblia revela o que foi essa doença? Você sabia disso? Então, se não, continue assistindo para descobrir exatamente o que estava acontecendo na vida de Paulo. Quando eu estava no Brasil, tinha um pastor lá e esse pastor insinuou que realmente o problema, ou seja, o espinho na carne de Paulo era problema sexual. Ele tinha desejos sexuais incontroláveis. E imediatamente eu lembrei de um versículo bíblico que indica que isso seria impossível. Porque quando ele fala, gostaria que todos os homens fossem como eu, mas cada um tem o seu próprio dom da parte de Deus. Um de um modo, outro de outro. E com isso, se você ler a passagem antes, você vê que significa que Paulo realmente ele tem domínio próprio na área sexual. Ele não tem desejos sexuais. Ele tem a natureza de viver como eunuco, sem nenhum problema. Ele não arde de desejo para com as mulheres, como ele fala nesse versículo aqui. Então, realmente, eu tenho a certeza de que o espinho na carne de Paulo não era um problema sexual. E também é um pouquinho escandaloso sugerir isso, e talvez esse pastor só queria chocar mesmo, ou talvez ele acreditava mesmo. Não sei, mas vamos investigar a carta de Gálatas agora. Então, gente, eu já fiz um devocional explicando como que Deus trabalha nas nossas fraquezas, está aqui. E claro, uma das passagens principais que usei foi que Paulo tinha um espinho na carne. Mas nesse vídeo nós não vamos focar nisso, nós vamos focar no que foi a enfermidade de Paulo. Então, para começar, você nunca achou estranho o seguinte versículo bíblico? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Gente, tá meio estranho, né? Falar para alguém, nossa, eu sei quanto que você estava dedicado a mim, então eu sei que você teria arrancado os seus próprios olhos para me dar. Tipo assim, pode ser uma passagem que demonstra a devoção que os Gálatas tinham para com Paulo, mas eu acho que indica alguma coisa que ele tinha um problema nos olhos dele, porque senão ele não teria dito isso. Porque arrancar os olhos deles teria ajudado a Paulo se ele não tivesse problema nos olhos. Mas tudo bem, isso aí pode ser só uma desconfiança minha e pode não significar nada. Então, vamos continuar lendo Gálatas. Vejam com que letras grandes estou escrevendo de próprio punho. Gente, por que ele escreveria? Olha, veja as minhas letras grandes que estou escrevendo. Eu acho que pode indicar que ele tinha problemas de vista, porque ele tinha que escrever grande para realmente poder enxergar o que ele estava escrevendo. Isso pode apoiar a primeira coisa que eu falei, que é que ele tinha problema nos olhos. E, gente, a maioria das outras cartas dele foi escrito por outras pessoas e ele menciona as pessoas que estão escrevendo essas cartas, que pode também indicar que ele estava com um problema de escrever, talvez um problema nos olhos, mas também não significa isso necessariamente, porque naquela época era normal contratar um escriba e ditar o que você quer escrever numa carta. Mas tudo bem, vamos continuar com a nossa investigação. É o seguinte, no livro de Atos, quando Paulo está no tribunal, ele não consegue reconhecer o sumo sacerdote. Gente, naquela época, o sumo sacerdote se destacava muito pelos vestes que ele tinha. Os que estavam perto de Paulo disseram, você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu, irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito, não fale mal de uma autoridade do seu povo. Gente,
Talvez esse sumo sacerdote estava meio longe, mas ainda dentro do tribunal. Isso indica realmente que Paulo não estava enxergando muito bem, se ele nem conseguiu reconhecer ou distinguir quem era o sumo sacerdote entre os outros. E também no livro de Atos, nós sabemos que Paulo ficou cego. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. E aí Ananias foi enviado por Deus para a casa onde Paulo estava e ele orou por ele e imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Então realmente Paulo ficou cego, mas ele foi curado. Mas às vezes podemos pensar, será que ele foi curado completamente e totalmente? Será que ficaram algumas escamas por aí ou voltaram depois? Será que ele tinha degeneração macular? Será que ele tinha cataratas ou glaucoma? É possível que ele tinha presbiopia ou simplesmente muitas dificuldades em enxergar. Realmente, quando você junta todas essas evidências, parece que realmente ele tinha um problema de visão. E se você pensa na lição que Deus tinha para ensinar para Paulo, que era que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e realmente Paulo falou que ele tinha esse espinho na carne para que ele não se orgulhasse de nada. E realmente a doença de alguém que não enxerga direito, alguém que está parcialmente cego, é uma maneira de baixar o ego de alguém e de proibir que alguém se orgulhe, porque é uma doença tão óbvia, está aí sempre na sua frente e também é óbvio para as outras pessoas. E gente, eu sei que a Bíblia não fala especificamente que sim, o espinho na carne foi problema de visão de Paulo, mas juntando todos esses versículos bíblicos, realmente parece que foi. Sobretudo quando ele nem escrevia suas próprias cartas e quando ele escreveu, ele teve que escrever em letra grande, sugerindo que ele não estava enxergando bem o que ele estava escrevendo. Mas claro, também o problema em revelar o que foi o espinho na carne de Paulo, que realmente Deus não clarificou isso totalmente para nós. O problema com isso é que quando alguém tem outra doença, essa pessoa não vai relatar essa doença a o fato de que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, e as pessoas são capazes de pensar que só gente com problema nos olhos vai acreditar que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E essa lição espiritual sobre essa verdade bíblica é tão grande e tão abrangente que talvez foi a propósito que Deus não revelou claramente o que foi o espinho na carne. E Paulo também revelou claramente que ele orou 3 vezes para Deus tirar esse espinho na carne, mas Deus não tirou e até deu uma lição muito forte para ele. E isso também revela para nós que quando nós oramos na fé pela cura, não significa necessariamente que Deus nos vai curar. Às vezes Deus não atende a oração de cura, porque Deus tem coisas para nos ensinar. Se você lembra que até panos que tocavam a pele de Paulo foram levados para os doentes, os enfermos, e curavam. Mas Paulo orou pela própria cura dele e ele não foi curado. Gente, eu pessoalmente, eu acredito que foi um problema de visão que Paulo tinha, mas também eu não posso ter 100% a certeza disso. Você pode ter uma opinião diferente. E se você tem uma opinião diferente, me fale aqui embaixo a sua opinião, tá? Vamos orar. Oh, Santo Deus, Pai fiel, Pai maravilhoso, o Deus da cura, o Deus da saúde, o Deus das nossas doenças, o Deus de todas as coisas na nossa vida. Pai, nós te entronizamos hoje, nós te exaltamos, Senhor, nós te levantamos como nosso Rei, como nosso Deus, como nosso Salvador. E, Santo Deus, nós reconhecemos as nossas
fraquezas. Nós reconhecemos que Tu és soberano, que Tu és o nosso Rei e nós somos servos Teus, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, porque às vezes Tu envias um espinho na carne para nos ensinar a não nos orgulharmos na nossa própria força, mas que o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Pai, Tu usas as situações, dificuldades, problemas e doenças na nossa vida, até problemas de visão, Senhor. Tu usas essas coisas para nos ensinar, porque Tu nos amas, porque Tu és um Deus de amor, um Deus que providencia, que providencia lições espirituais, que providencia fisicamente e espiritualmente. Pai, te entronizamos, te louvamos, te agradecemos pela tua bondade para conosco, pelo teu amor na nossa vida. Pedimos a tua bênção na nossa vida agora, Santo Deus, e que tua vontade seja feita na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Um beijinho. Tchauzinho.